personagem falando, dizendo uma coisa para outro personagem. É o Dr. Frankenstein e o monstro. Ele tá meio que remendando o braço do monstro. E aí ele diz o seguinte: essa é a terceira vez essa semana que eu coloco isso no lugar. Provavelmente o braço dele. Nada mais de skate, sem skate daqui por diante. É isso que ele diz pro monstro. Na questão 30 aqui, é uma questão sobre gramática. Eu tenho que escolher a alternativa correta para preencher esse espaçozinho aqui. Então, para a gente acertar essa questão, a gente tem que identificar qual é o tempo verbal em que essa frase está. Sim? Então, olhando essa contração aqui, eu já consigo identificar que essa frase ela está no present perfect. E o que acontece, qual é a estrutura do present perfect? Eu tenho o sujeito, claro, porque eu sempre preciso de um sujeito na frase. E aí eu vou ter uma ajuda ao verbo auxiliar. O verbo auxiliar do present perfect é o have ou o has. Que na verdade se trata do mesmo verbo, só está numa forma diferente. E, muito importante também, depois desse verbo auxiliar, eu preciso de um verbo principal. Mas esse verbo principal vai estar em qual forma? Ele necessariamente precisa estar no particípio. Sim? Então, voltando para cá para a questão, eu tenho um sujeito, eu, porque é o doutor falando, né? I. Esse VE aqui é o mesmo que have, é só uma contração. E aí eu preciso colocar o verbo no particípio. Qual é o verbo que eu estou usando aqui? Colocar. Essa é a terceira vez essa semana que eu coloco isso no lugar, que eu coloco o seu braço no lugar. O verbo colocar em inglês é esse aqui. Put. Ele se escreve dessa maneira no infinitivo e ele tem a mesma forma no passado simples e no particípio também. Porque isso acontece. Os verbos no particípio, cada um tem sua forma, não tem uma terminação específica para identificar. Mas tem alguns verbos, como esse aqui, que ele mantém a mesma forma nesses dois tempos verbais diferentes. No passado, passado simples, normal, ou no present perfect. Ou seja, para preencher essa alternativa aqui, essa é a forma correta do verbo. O verbo ali está no particípio, ok? I've put this back on. É a terceira vez essa semana que eu coloco isso no lugar. Sim? Então, só para esclarecer aqui o que a gente tinha estabelecido como estrutura, em que ocasiões, no present perfect, eu vou usar esse aqui como verbo auxiliar? Eu vou usar o has como verbo auxiliar do present perfect quando eu estiver me referindo a ele, ela ou alguma coisa, um objeto que seja. Então, por exemplo. Sim? Tudo bem? Então, a estrutura é a mesma. Eu tenho um sujeito, eu preciso de um verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal no particípio. Só que aqui, como eu estou me referindo a ela, eu vou usar has. Sim? Seria a mesma coisa se fosse ele ou algo, alguma coisa, ok? E quando é que eu vou usar o present perfect? Então, a gente tem vários contextos em que a gente pode usar. Eu vou separar aqui um contexto mais geral, com uma ideia mais geral, mas que já ajuda bastante. Se a gente fizesse uma linha do tempo assim, e aí aqui é o presente, aqui pra frente é o futuro, e aqui é o passado, uma coisa que já aconteceu. Com esse tempo verbal aqui, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da relação entre passado e presente. E é um tempo verbal que a gente só tem em inglês. Então, qual é a ideia geral aqui do present perfect? É de uma ação que aconteceu em algum momento aqui no passado e que nunca é um momento específico.
Ah, mas aqui na questão tá falando sobre 3 semanas, é a terceira semana que faço isso e tal. Mas ainda assim, não é super específico. Então eu tenho noção de que momento no passado isso aconteceu, mas eu não sei exatamente quando. Algo que aconteceu no passado e que ainda é verdade, ainda repercute, influencia o presente. Sim? Então essa é a ideia geral. É um link entre o passado e o presente. E é essa estrutura aqui, que é uma estrutura super marcada. Essa estrutura é especificamente para o Present Perfect. Então é fácil de identificar. Tá bom? Então vamos lá, continuando. É a questão 31, ainda sobre esse diálogo aqui do doutor e do monstro. É uma pergunta de interpretação de texto. Então, baseado no que o doutor diz pro monstro, é correto dizer que o Frankenstein, o monstro, ele tá proibido de andar de skate. Porque é isso que ele diz, né? Nada de skate mais. Sem skate. Então a resposta correta é a letra B. Certo. Então vamos lá. Questão 32. A questão 32 vocês precisam saber o que é question tag. Sabe quando a gente fala em português e a gente está conversando com alguém e aí eu pergunto, na conversa eu digo algo do tipo, por causa do coronavírus a gente precisa ficar de quarentena, né? Ou algo do tipo, você não vai na festa hoje, vai? Sabe esse finalzinho das minhas perguntas? Em que eu tô meio que tentando reafirmar uma coisa ou confirmar uma coisa? Então eu sei que tem que estar de quarentena, mas aí eu falo com você, a gente tem que ficar de quarentena, né? Eu imagino que você não vá à festa e eu digo, você não vai, né? Então, essas perguntinhas no finalzinho se chamam em inglês question tag. E como é que eu vou fazer question tag em inglês? O que acontece? A question tag vai depender da frase que veio antes. Então, por exemplo, eu coloquei esses dois exemplos aqui pra gente entender como é que funciona a question tag. No meu primeiro exemplo, I don't like pop music, do you? Eu tô dizendo, você não gosta de música pop. Você gosta? Ou gosta, como é mais natural a gente falar em português? No segundo exemplo, you're not his friend, are you? Eu tô dizendo, você não é amigo dele. Você é? Ou simplesmente é? Então, no primeiro exemplo, deixa eu dividir um pouquinho aqui para ficar mais claro. Aqui eu estou dizendo que você não gosta. O verbo está no presente e é uma oração negativa no presente, certo? Você não gosta de música pop. Então, você don't like, certo? Como é que eu vou fazer essa question tag? Se aqui tá na negativa, a question tag vai ter que estar com o verbo na forma afirmativa. Do you? Eu estou usando aqui o auxiliar, certo? Eu estou usando o don't. Se eu estou usando o auxiliar aqui do na forma negativa, aqui eu também vou usar o auxiliar do, porque eu estou me referindo a quem? Eu estou falando com você, então esse é o verbo auxiliar que eu tenho que usar. Só que aqui, como eu estou fazendo uma frase negativa, don't, e quando eu vou fazer a question tag, que é esse pedacinho aqui, eu não vou usar ele na negativa também, eu vou colocar do.
Nesse exemplo eu estou usando o verbo auxiliar do, porque eu estou falando sobre você. Falando que você não gosta e tal. Então, aqui, o verbo auxiliar está na negativa. E é esse verbo auxiliar. Na question tag, eu vou usar o mesmo verbo auxiliar. Só que aí eu vou colocar do. Eu não posso colocar don't aqui também. Se aqui está na negativa, aqui tem que estar na afirmativa. Certo? Esse é um exemplo com o verbo no presente, com o verbo like. Mas como é que funciona a question tag com o verbo to be? Aí eu coloquei esse exemplo aqui pra gente. Na primeira parte aqui, eu tenho para separar you're not his friend. Eu estou dizendo você não é amigo dele. Se eu estou usando o verbo ser, eu tenho que usar o verbo to be. E como é que fica o verbo to be quando eu estou me referindo a você? Are. You are not his friend. É o verbo to be na negativa, certo? Isso aí. Se nessa construção aqui, com o verbo to be, ele está na negativa, como é que ficaria a forma do verbo to be na question tag? Ele precisa necessariamente estar no oposto. Ou seja, afirmativa. Eu não posso ter negativo aqui e negativo aqui. Se aqui é negativo, aqui é afirmativo. É a mesma coisa oposto. Se aqui fosse afirmativo, aqui teria que ser negativo. Certo? Ok, então vamos lá. Na questão especificamente da prova, que é essa frase aqui, o menino está dizendo para a mãe dele: mãe, seu novo creme para rugas é realmente bom, não é? Então, nessa frase aqui do menino, ele está usando o verbo to be, certo? O verbo to be está aqui. Esse novo creme para rugas, wrinkles, que é rugas, é realmente bom. O verbo to be aqui está na afirmativa, certo? É realmente bom. E como eu falei, se aqui, na frase principal, o verbo está na afirmativa, na question tag ele vai ficar de forma oposta. Qual é a forma negativa do verbo to be nessa forma? Is. Certo? Que é a mesma coisa que isso aqui. Então, aqui eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo ao creme que a mãe está usando, certo? E se é um creme não é uma pessoa. Então eu tenho um pronome específico para me referir a coisas, objetos, qualquer coisa que não seja humano. E esse pronome é o it. Eu tenho que usar o it aqui porque eu estou me referindo a um creme. Um creme não é uma pessoa. Eu não posso colocar he or she aqui. Eu tenho que colocar it, certo? Mom, your new lotion for wrinkles is really good, isn't it? Mãe, seu creme novo para rugas é realmente muito bom, não é? Ou né? Essa é a forma correta de eu fazer a question tag aqui. Então, só recapitulando para não ficar confuso. A question tag, ela sempre aparece no finalzinho da frase. E essa pergunta para confirmar uma informação. Tipo, né? Não é? Ou você gosta? Gosta? Por exemplo. A forma, a estrutura da question tag vai depender do que veio antes. Então, nessa frase aqui, que eu usei like, e aí eu usei esse verbo auxiliar aqui, eu vou ter que usar esse verbo auxiliar na question tag. A frase aqui é negativa. Então, qual vai ser a forma da question tag? Positivo, como esse aqui. Verbo auxiliar e o sujeito. Esse exemplo aqui, assim como esse aqui, o verbo que eu estou usando aqui é o verbo to be.
Aqui, o verbo to be está na negativa, certo? Are not, ou aren't. Se aqui aparece o verbo to be, na question tag também vai aparecer o verbo to be necessariamente. Eu não posso incluir outro verbo auxiliar, outra coisa diferente do que é usado mais acima, ou antes da question tag, melhor dizendo. Verbo to be na negativa, a question tag vai estar na afirmativa. Verbo to be e um sujeito. Eu preciso colocar um sujeito, eu não posso simplesmente colocar o verbo, como funciona em português. Eu preciso colocar na question tag. Eu vou anotar aqui. Verbo mais sujeito, necessariamente. No nosso exemplo aqui, também é com o verbo to be, só que o verbo to be está na afirmativa. Então, a question tag necessariamente tem que ser na negativa. Eu não posso ter a frase, né, na afirmativa e a question tag na afirmativa. Frase negativa e a question tag na negativa. É necessariamente oposto. Então, aqui, o verbo to be está na negativa. Isn't ou is not. Mas eu preciso de um sujeito, certo? Que é o que a gente acabou de anotar aqui. Aqui eu estou falando sobre o creme. E como eu estou falando sobre um creme, que é uma coisa, eu tenho que usar o it. Sim? Aí eu vou puxar aqui.